Olá, meu nome é Omar, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. No dia 5 de novembro de 2013, a presidente Dilma Rousseff enviou para o Congresso Nacional um projeto de lei que destina para os negros 20% das vagas em concursos federais. Recentemente, esse projeto de lei foi aprovado e hoje nós vamos falar sobre cotas raciais, especificamente sobre cotas raciais no serviço público. Vamos lá! Seres humanos, para começar esse vídeo eu faço uma pergunta. Qual é a diferença na contratação de pessoas no setor privado e no serviço público federal? A principal diferença é muito simples. No setor privado você se depara diante de um examinador, sei lá, aquela pessoa que vai te contratar. E essa pessoa vai decidir sua contratação de maneira totalmente arbitrária. A cor da pele, tatuagens, o cabelo, a barba, a altura da pessoa... Enfim, o processo é tão arbitrário que a aparência física muitas vezes é o que define a contratação. Já no serviço público é diferente. A pessoa se submete a um processo de avaliação com provas e títulos. Diante de uma prova, você fica livre dos julgamentos arbitrários do contratante. Você não depende da opinião de ninguém. Não importa a cor da sua pele, se tem tatuagem, o cabelo, o tamanho da sua barba, nada. O que te coloca lá é o seu desempenho na prova, ou seja, o seu conhecimento. Nós sabemos que negros e brancos são igualmente inteligentes. Então, se somos igualmente inteligentes, por que negros ingressam menos no serviço público? Para responder essa pergunta, eu preciso fazer um breve resumo histórico. Não dá para falar sobre cotas sem relembrar o que foi a escravidão. E quando se fala em escravidão, a primeira imagem que vem na minha memória é a do Brasil colônia. Porém, é importante lembrar que escravidão é um processo socioeconômico muito comum na história da humanidade, não apenas do Brasil. Vários povos de várias etnias já foram escravizados em diversos períodos e lugares distintos. Havia escravidão na Grécia, no Oriente Médio, nos povos da Ásia, em Roma, até aqui nas tribos, nos povos aqui indígenas da América, também havia escravidão. Que fique bem claro que a escravidão não foi um problema exclusivo de negros. Aquela série Spartacus é muito boa para a gente lembrar que na história da humanidade pessoas de todas as tonalidades de pele sofreram esse processo de escravidão. Porém, após a queda do Império Romano, a prática escravocrata passou a se concentrar no continente africano, inclusive com africanos escravizando outros africanos. O comércio de escravos africanos se tornou mais intenso durante as cruzadas, principalmente com a expansão do Império Islâmico. Bom, esse mapa aqui mostra as principais rotas de comércio de escravos durante o período medieval. Pois é, e os árabes foram os principais responsáveis pela comercialização de escravos africanos durante esse período medieval. Já no fim da Idade Média, precisamente em 18 de junho de 1452, o Papa Nicolau V escreveu um documento chamado Dum Diversas. Trata-se de uma bula papal que autorizava o rei de Portugal, Dom Afonso V e seus sucessores, à faculdade de conquistar e subjugar as terras dos infiéis e de reduzir a pessoa deles à escravatura. Acompanha comigo aí um trecho do documento. Nós lhe concedemos, por estes presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos. Sarracenos aqui são os árabes, os mouros, e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. Aí, mano, é qualquer pessoa que não seja cristão, ou seja, praticamente a África inteira. Pois é, o Papa deu um aval divino para a escravidão e 48 anos depois, o Brasil foi descoberto. É nesse ponto que a história começa a fazer sentido, começa a ter alguma coisa a ver com o assunto de cotas raciais. Mas vamos lá, a contextualização ainda não está completa, vamos ver um pouquinho mais. Senta que lá vem a história. Em 1530, o Brasil começou a produção de cana-de-açúcar com mão de obra escrava. Reinamos absolutos por 100 anos, até que, em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco. No final das contas, teve uma guerrinha e eles acabaram sendo expulsos. Mas os holandeses foram lá para as Antilhas, na América Central, e começaram também a fazer produção de cana-de-açúcar por lá. Em poucos anos, os holandeses se tornaram os maiores produtores de cana-de-açúcar e o Brasil perdeu seu monopólio nesse comércio.
Então, o engenho não estava indo bem e Portugal ainda teve que lidar com um tal de Zumbi dos Palmares, lá no Quilombo dos Palmares, que tinha mais ou menos 30 mil refugiados. A resistência de Zumbi foi um marco na história brasileira, porém o sistema escravocrata ainda estava muito longe de desaparecer. Em 1695, Zumbi foi morto, porém, 2 anos após sua morte, as primeiras minas de ouro foram descobertas em Taubaté. Deu-se início à primeira febre do ouro da história moderna. Em 1690, a população brasileira tinha cerca de 300 mil pessoas, fora os índios. 20 anos depois, já contávamos com mais de 2 milhões de habitantes. Claro, uma grande maioria dessa população escrava. Antes da descoberta do ouro, o Brasil recebia bandidos, degredados, aventureiros. Mas depois da descoberta das pedras preciosas, todo mundo queria vir para cá. E aí nos tornamos a casa da mãe Joana. Por causa do ouro, o sistema escravagista ganhou fôlego para durar mais 2 séculos. O comércio de escravos que se estabeleceu no Atlântico entre 1450 e 1900 contabilizou a venda de cerca de 11 milhões e 300 mil indivíduos. Isso é mais do que toda a população de Portugal hoje. 193 anos após a morte de Zumbi, mais precisamente em 3 de maio de 1888, às 15 horas, a Lei Imperial número 3.353, ou a famigerada Lei Áurea, foi sancionada pela princesa Isabel, abolindo a escravatura no Brasil. Dos nossos 500 anos de história, o Brasil vivenciou cerca de 400 anos de escravatura. Mais do que isso, a identidade do povo brasileiro nasceu numa realidade onde negros eram inferiores aos brancos. Tudo isso em nome de Deus e com o aval da Igreja Católica. Depois de lembrarmos dos absurdos da história do Brasil, os absurdos da escravidão, como foi terrível o processo de discriminação racial, fica a pergunta: seres humanos, será que ainda existe discriminação racial no Brasil? E para responder essa pergunta, vamos ver alguns dados sobre o mercado de trabalho. Temos aqui na tela uma pesquisa feita pelo IBGE. Ela avalia a taxa de desemprego entre 1995 e 2005. Note que a diferença entre homens brancos e mulheres negras é abissal. O índice de desemprego das mulheres negras em 2005 era de 14,1%. Isso é mais do que o dobro do índice de desemprego dos homens brancos, que era de 6,3% no mesmo período. Agora vamos ver um gráfico com a média de renda entre 1995 e 2005. Aqui fica claro, mais uma vez, que negros e mulheres são discriminados no mercado de trabalho. Em 95, o homem branco recebia 3 vezes mais do que a mulher negra. E óbvio, isso é inaceitável. A boa notícia é que essa diferença vem caindo ao longo do tempo, mas ainda temos muito que melhorar. O mercado de trabalho ainda é preconceituoso em relação à cor e o gênero das pessoas. E isso não é afirmação minha, isso não é opinião pessoal. Essas estatísticas aqui na tela mostram e evidenciam que ainda há discriminação racial no Brasil. E a principal vítima dessa discriminação são as mulheres negras. Elas enfrentam uma taxa de desemprego maior e, quando estão empregadas, recebem um salário bem menor. Bom, galera, como vocês puderam perceber, eu gastei vários minutos do vídeo falando sobre história, escravidão e alguns índices de desigualdade racial. Para deixar uma coisa bem clara, a desigualdade e o preconceito racial ainda existem e precisam ser combatidos. Muito bem, eu já falei como o problema surgiu, mostrei que ele ainda existe e agora chegou a hora de falar sobre soluções para tal. O mercado privado faz a sua seleção de maneira totalmente arbitrária e, como nós já vimos, isso abre margem para preconceito racial, para desigualdade racial, como a gente acabou de ver nessas pesquisas que falam sobre índice de desemprego e sobre o salário, a remuneração dessas pessoas. Por isso, eu sou a favor da criação de cotas para negros no mercado privado. Mas não estou falando de cotas obrigatórias. A compulsoriedade tornaria o processo seletivo totalmente desgastante. Ao invés de obrigar as empresas a contratar negros, o governo deveria apenas incentivar tal prática, oferecendo incentivo fiscal àquelas empresas que, de fato, oferecessem tratamento igualitário. Porém, eu sou totalmente contra cotas raciais para o ingresso no serviço público, pois, como nós já havíamos discutido, o processo seletivo do setor público não é arbitrário como acontece no setor privado. Quando a gente fala de prova de concurso público, o problema está na falta de recursos para um bom preparo estudantil. Só que falta de recursos, meu amigo, não é exclusividade de negros. Este é um problema que muitos brancos pobres também enfrentam. Sendo assim, a cota para ingresso em serviços públicos não deve ser racial.
Se existir, ela deve ser social, baseada na renda do indivíduo. É claro que eu não fiz aquela contextualização histórica à toa. Isso é para mostrar que nós tivemos uma construção social, a nação nasceu da escravidão e as classes C, D e E, obviamente, são compostas por uma maioria de negros. O que não quer dizer que todos sejam negros. Afinal de contas, no meio dessa massa desfavorecida, existem milhões e milhões de brancos igualmente desfavorecidos. Segundo a ministra Luísa Bairros, a comunidade negra representa 53% da população brasileira. Porém, apenas 30% dos servidores públicos federais que têm sido aprovados nas provas são negros. Bom, isso mostra que tem um déficit aí. Quem tem mais dinheiro estuda nos melhores cursinhos, tem os melhores materiais didáticos e, claro, acesso aos melhores professores. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Nem todo branco é rico e nem todo negro é pobre. Afinal de contas, quantos milhões de brancos pobres existem por aí espalhados pelo Brasil, pelos subúrbios, pelos sertões? As cotas raciais beneficiam muitos negros com elevados padrões de vida. Ah, é aquela coisa, mano. Negro rico não precisa de cota para fazer prova. Essa galera tem condições para pagar excelentes cursinhos, estudar em excelentes escolas e se preparar de maneira com a qualidade alta, tanto para concurso público quanto para vestibular. E também é preciso compreender que um branco de classe E é tão despreparado quanto um negro de classe E, pois não é a cor da pele que vai definir se uma pessoa vai passar ou não em uma prova, é o conhecimento. E a pobreza e a educação de baixa qualidade prejudicam negros e brancos com a mesma intensidade. Outra coisa, o sistema de cotas raciais é falho na sua própria operacionalidade. Afinal de contas, o que é ser negro no Brasil? Em 2007, os irmãos gêmeos univitelinos Alex Teixeira da Cunha e Alan Teixeira da Cunha não tiveram a mesma sorte ao se inscreverem no sistema de cotas para o vestibular do meio do ano da Universidade de Brasília, a UNB. Alan foi aceito pelos critérios da universidade e Alex, não. Enfim, definir quem é negro e quem não é negro num país tão mestiço quanto o nosso é uma questão muito subjetiva. Daí nós já podemos avaliar uma tirinha muito interessante que eu achei aqui no Facebook. Vamos dar uma olhada. Aqui nessa imagem nós temos um negro e um branco. Eu entendi a corrente como sendo um símbolo da escravidão e essa laje onde o branco está subindo eu entendi como um símbolo do bem-estar social. O branco sobe e alcança seu bem-estar social às custas do sistema escravocrata. E aí, no último quadrinho, nesse último quadradinho aí, o negro estende a mão e eu entendi isso, esse gesto, como uma solicitação do sistema de cotas raciais. O problema dessa tirinha é pensar que todo branco subiu nessa laje. Existem brancos que ficaram na parte de baixo também, junto com os negros, bem como existem negros que subiram. Ou você acha que não existem negros na classe A e B? Essa tirinha cai na falácia da generalização apressada. Ela é falaciosa porque representa todos os brancos na figura de um único indivíduo bem-sucedido. Por outro lado, representa todos os negros na figura de um único indivíduo mal-sucedido. Essa tirinha generaliza a condição das pessoas e ignora as exceções. Bom, galera, eu sei que nós vivemos numa sociedade cheia de discriminação racial. Eu só não quero usar o racismo para combater o próprio racismo. A cota racial para concurso público e também para vestibular, a lógica é a mesma, beneficia negros de classe A e B que não precisam ser ajudados e ignora totalmente brancos da classe D e E que precisam de um auxílio. Sem contar que chama o negro de burro, né? Uma pessoa que não tem a mesma inteligência do branco. Já a cota social beneficia negros e brancos pobres com igualdade. Isso mata dois coelhos numa cajadada só, pois evita que negros abastados se beneficiem sem necessidade e sem ignorar aqueles brancos que estão ali sofrendo com baixa qualidade de educação. Ao meu ver, a cota social é uma ação afirmativa muito mais justa e abrangente do que a cota racial. Bom, seres humanos, eu não estou negando o racismo. Eu apenas estou apontando os problemas de discriminação que existem na própria medida da cota racial e apresentando uma alternativa um pouco mais justa e isonômica. É claro que a principal maneira de evitar essa desigualdade no ingresso de negros no serviço público é melhorando a educação do país e tornando ela uma educação de qualidade em todas as classes sociais, que todas as pessoas possam se preparar de maneira igualitária.
Mas essa questão aí eu vou deixar para trabalhar de maneira mais profunda no meu próximo vídeo, que vai falar sobre investir 10% do PIB em educação. Eu sei que eu ainda estou devendo vídeo de feminismo, mas vamos com calma, porque esse assunto aí é bem mais chatinho de se falar. Então, para falar sobre educação, espero vocês no meu próximo vídeo. Eu vou falar aí sobre essa questão do PIB. E, bom, por hoje é só. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e gol do Neymar! Falou, galera.